Se você casar comigo, a gente vai embora em algum momento. Porque eu já tinha isso dentro de mim e eu já tinha entregado pra Deus, mas eu tinha certeza de que Deus ia fazer. Isso. Porque é muito esquisito. Quando eu pisei aqui, em 2019, eu me senti em casa. Eu senti que era o que Deus tinha pra mim, era esse lugar. Era aqui em Montreal, especificamente. Eu senti que Deus falou pra mim que era aqui, que eu ia voltar. Não do meu jeito, não no meu tempo, mas que aqui era o lugar que Ele ia fazer as coisas na minha vida. E eu descansei nisso. Eu deslumbrei no começo da viagem, mas no final da viagem, que eu fui no Mont Royal à noite lá, que eu orei lá, eu falei, Deus, eu tô entendendo que o Senhor tem essa cidade aqui pra mim. Eu orei lá e falei, se o Senhor tem essa cidade pra mim, eu quero. Eu vou aceitar isso, mas do tempo do Senhor. Aí tinha a questão também da minha carreira. Eu falava, não, mas é minha carreira, não, mas é minha carreira. E isso pra mim era um dilema. Gente, é muito difícil essa vida. E aí a gente falava, Letícia, a gente tá junto há X tempos, a sua carreira deslanchou. E não foi por falta de esforço seu. E aí, gente, tava fazendo mal pro meu emocional, tava fazendo mal para mim, eu ficava mal, me cobrava, eu via as pessoas acontecendo e eu ali no mesmo lugar, e eu não era realizada profissionalmente nessa área. Até isso amadurecer, levou o tempo, né, da gente falar assim, vamos pro Canadá, porque eu também sempre quis morar fora. Depois que eu tive a minha primeira viagem, sempre falei, meu Deus, preciso morar fora, não quero ficar aqui no Brasil, não quero ter meus filhos aqui no Brasil. Até isso amadurecer, levou tempo. Antes da gente casar, a gente fez o nosso chá de cozinha, né? Eu fiz o meu chá de cozinha só para mulheres. E a gente foi levar uma amiga da minha sogra na casa do irmão dela. E o Cadu foi dirigindo no carro. Detalhe, ela é uma profeta. Aí ela entrou no carro, começou A gente tava conversando normal e tal, isso, né? e aí de repente ela começou a ficar no Espírito Santo, né? E aí falar em línguas, e aí ela começou a falar algumas coisas pra mim. E batia exatamente com o que Deus já tinha me falado. Ela falou, vejo você fora, dentro de um avião. Ela via a gente, não no Brasil, mas em outro lugar. Ela disse assim, vocês não vão ficar muito tempo aqui, viu? Aí a gente... Aí lembro que eu falei assim pra ela, é bom ouvir isso, que pra mim é confirmação, porque eu sempre senti que aqui não era o meu lugar. Eu não sei explicar, mas que eu ia morar em outra nação, entendeu? E ela falou assim, Cadu, Deus ele tá te ensinando, ele vai tirar tudo da sua mão, porque ele gostava muito de controlar as coisas. Então, é a minha luta diária, eu gosto de ter tudo sob controle. É um excesso de responsabilidade, eu diria, mas que é ruim. Porque tem coisas que a gente tem que confiar em Deus, tem que descansar em Deus. Então a minha luta diária é essa. Acho que é por isso que eu sou muito calmo, porque eu me forço a ser assim. Senão eu fico, preciso fazer isso e isso. E aí ela falou pra mim também, falou pra ele, falou pra gente. Antes de casar, falamos assim, vamos juntar dinheiro aí 5 anos e depois a gente estabiliza aqui lá no Brasil. Faz e aí um a pé gente... de meio, e vamos embora. Pra esse mundão afora, tá bom? Ele, beleza. E ela falou, vocês não vão ficar muito tempo não depois que casar, viu? Glória! Eu lembrei, Deus só tá esperando vocês casarem pra Ele abrir algumas portas fora daqui. Ela falou assim, Deus já enviou anjos pra a cidade que vocês vão e esses anjos estão preparando as coisas pra ajudar vocês. E aconteceu isso. Gente, foi muito surreal! E aí, depois que nós nos casamos, a gravadora que eu estava rescindiu o contrato, a produtora que eu estava rescindiu o contrato, e aí depois de um tempo assinei o contrato com outra gravadora, né, que é a gravadora que eu estou hoje. Que foi a última chance mesmo. Gente, é um meio muito difícil. A gente não tá aqui pra julgar ninguém, mas é um meio que você só estoura se for Deus mesmo, ou se você se vende. Não tem outra opção. Ou é Deus, ou você se vende. E se você prestar atenção, você consegue identificar quem é um, quem é outro. Porque quem tem o Espírito Santo, você vê a essência da pessoa cantando. Aí eu cheguei um belo dia, eu cheguei no Carlos e falei, Carlos, não quero mais cantar profissionalmente. Aí ele, você tem certeza? Eu não pressionei ela pra nada. Sim, porque antes ele fazia isso, ele dava uma pressão, porque ele não conseguia administrar essa ansiedade no coração dele de vir pra cá, que ele falava. Quando ele veio pra cá em 2019, aconteceu umas vezes dele me pressionar, e aí eu cheguei nele no dia que eu levei o papelzinho, os papelzinhos pra ele, eu falei assim, olha, eu vou me casar com você, e beleza, agora eu tô solteira. Se eu quiser falar assim pra você, eu vou cantar e acabou. Mas a partir do momento que eu casar com você, e aí depois você fala assim, abandona tudo, abandona seu ministério, abandona sua carreira e vamos pro Canadá, eu vou. Mas você, isso. Com licença, mas você carregará
Como foi? O fardo O fardo, prestar as contas ao Senhor. de me tirar do meu chamado. De me tirar do meu chamado, aleluia. E aí, gente, até eu entender que o meu chamado, no caso assim, é servir a Deus, é servir o reino de Deus, né? É com o seu dom, né? É cantar. Com o meu dom, demorou também, né? Tudo foi um processo. E aí eu cheguei pra ele e falei, ó, não quero mais cantar profissionalmente. E aí, pronto, decidi isso no meu coração. Tem uma gravadora hoje? Tô numa gravadora hoje. Só que pra mim, eu amo cantar, servir na minha igreja. Depois dessa minha decisão, quando eu tava no Brasil, servi na minha igreja como ministra de louvor. Aprendi muito, cresci muito lá e quero crescer muito mais. Só que foi uma decisão que me deu paz. E o Cadu falou, bora eu e você pro Canadá? Eu falei, bora. Aí os meus tios que moram aqui foram pro Brasil, eles foram jantar lá em casa, eles deram uma consultoria pra gente, assim, e viu... E o projeto ficou mais palpável, porque tipo, era um valor tão distante, mas eles mostraram pra gente que se a gente topasse um estilo de vida mais enxuto no começo, não precisaria esperar 5 anos. E aí a gente conversou e falou, a nossa vida aqui no Brasil, ela é boa, mas ela é, tipo assim, na média. É porque assim, ó, quando eu decidi que eu ia parar de cantar, aí eu fui arrumar emprego, eu fui trabalhar de recepção. Eu já trabalhei outras vezes, depois consegui emprego no banco, e aí estava 3 meses no banco. Então começou a gente ter uma estabilidade. Uma estabilidade. Só que quando a gente começou a ter estabilidade, a gente também tinha um planejamento para ir pro Canadá. No ano novo, de meia-noite, a gente não estava junto com a nossa família, a gente estava orando. E aí nessa oração a gente entregou a nossa família mais uma vez. E nosso sonho. Nas mãos de Deus. E pediu para que a vontade dele fosse feita. Porque muitas das vezes a gente vive a permissão de Deus. A gente pede as coisas para Deus sem saber se é o que ele quer. Então a gente vai fazer alguma coisa e fala, Deus, eu queria tanto um tênis, e Deus permite você ter o tênis, você vai lá e compra o tênis. Mas ele não queria que se tivesse esse tênis, a vontade dele era te dar outra coisa. É só um exemplo, mas você entende a analogia que eu estou fazendo. E aí a gente orou assim, nós queremos a tua vontade, nós não queremos a tua permissão, eu não quero chegar lá e pensar comigo, eu tô aqui porque eu sempre tive o sonho e Deus permitiu que eu vivesse isso aqui. Eu quero olhar e falar assim, eu tô vivendo um sonho porque Deus quis e quer que eu esteja vivendo esse sonho. A gente orou exatamente assim e o nosso coração ficou completamente em paz em relação a tudo que vinha a seguir, que é o processo do visto, né? E aí a gente entregou nas mãos de Deus e em janeiro, comecei as pesquisas. E aí, nessa oração, o Cadu falou assim, Senhor, se o Senhor quiser derrubar o nosso sorvete, pode derrubar. Tem que explicar. O sorvete, vou pegar o livro, peraí. Esse livro mudou a minha perspectiva de relacionamento com Deus, íntimo, né? Eu e ele. Porque eu entendi que eu não preciso tratar Deus como garçom e que nem sempre Deus vai me falar sim. Deus às vezes vai me falar não, e o não de Deus é cuidado. E aí ele fala que o nome do livro é O Deus que Destrói Sonhos, e aí ele usa a analogia do sorvete, porque e se o seu sonho é um sorvete, o que você tem para sua vida é um sorvete, e Deus chegar e derrubar o sorvete? Qual vai ser a sua reação? O que você vai fazer? Você vai continuar amando ele? Vai continuar adorando ele? Enfim. E aí na oração eu falei isso. Falei, Deus, o nosso sonho é um sorvete. E eu estou entregando o sorvete nas suas mãos. Aleluia. O Senhor tem autoridade para derrubar ou para manter esse sorvete. Curte para a parte 2. Tchau, tchau.